Saudações a todo o povo do Facebook e também do YouTube. Saudações em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos ler a Santa Bíblia Sagrada. A você que está chegando agora no nosso Facebook, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês em nome de Jesus. E dizer para você que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizades a vocês e também recebido solicitações de amizades da vossa parte é justamente para este projeto aqui de leitura de toda a Santa Palavra de Deus. Nós estamos já bem adiantados, já lemos todo o Novo Testamento, já lemos o Pentateuco, já lemos vários livros do Velho Testamento, estamos bem adiantados na leitura, né? Mas todos os vídeos desse projeto estão gravados aqui. O objetivo desse projeto não é uma corrida, ver quem chega primeiro. Não. O objetivo desse projeto aqui é, em primeiro lugar, dar ciência a todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler as Sagradas Escrituras, de ler conosco, de saber as coisas que estão, as coisas que não estão aqui. Portanto, eu quero convidar você que acha que não consegue ler a Bíblia. Consegue sim. Ah, mas é uma leitura muito pesada, eu pego a Bíblia para ler e começa a dar sono. Não, vem ler com a gente aqui, né? E o segundo motivo desse projeto é ter todos os vídeos, ou seja, toda a Bíblia salva aqui na minha página aqui no Facebook e também no YouTube. Devagarzinho eu vou transferindo lá para o YouTube também, certo? Para que você possa, a partir de então, vídeo salvo, poder assistir novamente, uma vez mais, e quantas vezes você julgar necessário, para você gravar no teu coração a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso eu quero convidar família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem a sua mente aberta para saber, para conhecer, para aprender, né? Irmãos evangélicos de todas as denominações, venham para cá. Vamos ler a palavra de Deus, vamos obedecer a ordem do Senhor Jesus, foi dada no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 em diante, a amizade de Jonatas para com Davi. E eu gostaria ainda de convidar você que está chegando agora no Facebook a voltar aqui na minha linha do tempo, lá no vídeo de número 1, o primeiro vídeo dessa série, desse projeto de leitura. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 1 também. Voltem lá no Novo Testamento, leiam em primeiro lugar o Novo Testamento e venham lendo conosco a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos fazer esta boa obra para o Senhor nosso Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos fazer esta boa obra para o Senhor nosso Deus, que do céu virá a recompensa sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada homem, de cada mulher que propuser em seu coração: eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a Deus, eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu quero saber quem é o Senhor Deus. Deus de lá do céu vai abrir as janelas da graça e vai derramar sobre a vida de todos vocês bênçãos que vocês podem nem imaginar, o tamanho das vitórias que o Senhor tem para nos dar.
Vamos ler então a palavra do Senhor. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 em diante. Amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Só um minuto. Isto. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava. Versículo 5 novamente. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Vamos ler o versículo 6 novamente? Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna a Saul. Versículo 7. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe faltava senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi:
Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que, ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mical, a filha de Saul, amava a Davi. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Versículo 20 em diante. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou o rei. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens. E feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que, saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Jonatas aplaca o ciúme de seu pai. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. Capítulo 19, versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te.
e sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou a Davi, versículo 7. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana a seu pai e salva a Davi. Versículo 12 em diante. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabras, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram.
Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Seco, e perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Aleluia! A entrevista de Davi com Jonatas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa alguma, grande nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça em teus olhos, pelo que disse: não saiba isto, Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Versículo 3 novamente. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça em teus olhos, pelo que disse: não saiba isto, Jonatas, para que se não magoe. E na verdade vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu farei. E disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de mim tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Versículo 11. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo.
E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Vamos ler novamente do versículo 12. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da benevolência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortará a minha casa a tua benignidade eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a casa de... Perdão. Vamos voltar aqui no 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio.
Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja a meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu será firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com uma lança. Versículo 33. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente seja perpetuamente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Louvado seja Deus. Até aí a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí, Senhor da glória, meu Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra santa e verdadeira, Tua palavra poderosa, lida, meu Deus,
aos ouvidos e aos olhos dos nossos seguidores aqui do YouTube e também do Facebook. Pai querido, Deus amado, faze, Senhor Jesus, com que esta palavra, meu Deus, nos ensine a humildade, meu Deus, dos teus santos, dos teus servos, como foi Davi humilde, meu Deus, diante de ti. Que esta palavra poderosa possa produzir em nossos corações um arrependimento sincero, meu Deus, dos nossos pecados. Que esta palavra santa, meu Deus, possa produzir em nossas vidas a salvação em Cristo Jesus. Pai eterno, perdoa nossos pecados por pensamentos, palavras, por obras, meu Deus. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas maldades, Senhor. Cobre a minha vida com teu sangue poderoso, meu Jesus. Lava a minha alma com teu sangue. Lava a vida de cada ouvinte, meu Deus, da tua palavra, de cada pessoa que está lendo a tua palavra comigo. Lava as nossas almas no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida, meu Deus, e possamos entrar na tua cidade pelas portas. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, cada pessoa das nossas famílias, meu Deus. Abençoa os nossos familiares de perto e de longe e também as suas respectivas casas, Senhor. Abençoe assim as nossas vidas, cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas insolúveis, meu Deus. Estende sobre nós a tua mão para nos abençoar da melhor maneira possível, meu Deus. Fica conosco também durante a nossa jornada sobre a face dessa terra. Não nos deixes só. Antes prepara, meu Deus, as nossas almas em verdadeira justiça e santidade, Senhor, na tua presença, para que possamos estar preparados, meu Deus, como aquelas 5 virgens prudentes, com as nossas lâmpadas acesas, com a nossa alma cheia do teu Espírito Santo, aguardando a tua promessa, meu Deus, o teu retorno, a tua volta em glória. Fica conosco, Senhor, e assim nos abençoe e nos guarde. É o que eu te peço com fé, no nome poderoso de teu Santo Filho Jesus, a quem o Senhor nos deu para a salvação, e por príncipe, e por Rei dos reis e Senhor dos senhores para as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Fica conosco, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão lendo conosco a palavra de Deus, né? Joelson Lima está assistindo. Seja bem-vindo, Joelson. Deus te abençoe. Na verdade, a maioria das pessoas, elas assistem esse vídeo nas suas horas de folga. Então, daqui a um pouco, nós estamos aí com 40, 50, 60, 90 pessoas reproduzindo o vídeo, né? Então, Deus abençoe a você que está aí ao vivo, a vocês que estão assistindo o vídeo posteriormente, de acordo com a sua disponibilidade. Que o Senhor Deus vos abençoe grandemente, que a bênção de Deus, que essa palavra poderosa repouse em cada vida, em cada coração. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque do Senhor Jesus vem a recompensa para as nossas almas. Que Deus abençoe a todos.